Olá, eu sou Sheila Maqueda e trouxe convidadas incríveis. Bom, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Sheila Maqueda, sou CEO da Maqueda Cosméticos e sócia da Shirley Lila, que é minha irmã. A Maqueda Cosméticos é uma linha que está aí desde 2012, uma marca vegana de cosméticos capilares, feito especificamente para cabelos crespos e cacheados. E também eu sou pesquisadora de ancestralidade, também sou atriz, palestrante e tenho uma consultoria, a sua marca de cosméticos, e esse podcast aqui incrível, onde eu trago as convidadas e convidados para a gente falar sobre criação de marca de cosméticos e o que mais envolve essa marca e muito além, que hoje vai ter um bate-papo aqui sobre ancestralidade e marca de cosméticos e pesquisa de mercado. Eu tô aqui com a Mariana, a Ruth, e a Mozana. E assim, vocês vão se deliciar com um papo maravilhoso. Vou falar um pouquinho aqui, a Mariana Ruth, ela é pós-graduada em Constelação Familiar e Organização pela Hellinger Schuller. Tá certo, Mariana? Hellinger Schuller, Escola Hellinger. E Administração de Empresas pela FGV, com especialização em Diagnóstico e Reestruturação de Empresas e graduada em Comunicação pela UNEB. Não é fraca não, viu, gente? E a Mozana também, não tá ali, ó, é isso, é peso, viu? É fundadora da Mandacaru e desde 2013 ela atua na construção estratégica de espaços específicos de diálogos de cocriação para organizações governamentais corporativas da sociedade civil. Então, eu vou pedir para que elas se apresentem e contem quem são elas, da voz dela, para vocês conhecerem e aproveitar esse bate-papo maravilhoso. Mariana, conta um pouquinho quem é você e seja bem-vinda. Obrigada, Sheila, pelo convite. Mozana, prazer estar aqui com você também. Nossa, me apresentar, né? Bom, você leu um pouco já da parte de formação. Isso. Então, eu vou falar um pouco sobre o que eu estou fazendo hoje, atuando, né? Eu atuo em duas frentes. Eu atuo como empresária, eu tenho uma corretora de seguros já há 20 anos. E eu atuo também na parte de desenvolvimento pessoal. E aqui, especificamente, constelação familiar. Que lindo. Né? Você conhece o trabalho, Sim. já teve a oportunidade de estar conosco lá, num grupo de constelação. E fora esses dois trabalhos, eu tenho também participo como coordenadora de uma mentoria, né? Que é o programa Nós por Elas. E tive a oportunidade também de participar, né, de ser coautora de um livro, Mentores e Suas Histórias Inspiradoras, né, onde ali também eu escrevo um capítulo sobre esse corpo de conhecimento sistêmico, especificamente como ele é aplicado na nossa carreira, nos negócios, enfim. Que lindo. Tá? E claro, finalizar com uma coisa que é muito importante, que eu tive a oportunidade de participar de um projeto que criou o Dia da Sororidade em São Paulo. Então, desde o ano passado, dia 19 de novembro, a gente tem aqui em São Paulo o Dia da Sororidade. E eu fui uma das pessoas que contribuiu para que esse projeto nascesse e se instituísse. Então, tá pertinho, daqui a pouco a gente já vai comemorar um ano. Que lindo. Agora, no dia 19 de novembro. 19 de novembro, já chamando já. Depois você conta um pouquinho. Tá bom. Mozana, conta quem é você. Quem sou eu, na fila do pão. Quem é você? Bom, como você falou aí, eu sou fundadora da Mandacaru, que eu costumo dizer que é uma consultoria de comunicação de dentro para fora, de gente para gente. Eu acredito muito nessa ideia de que a comunicação, ela precisa nascer de dentro da gente, de uma forma genuína. Então, eu venho há 24 anos trabalhando com comunicação e entendendo que comunicação tem esse lugar, tem esse valor. Então, o meu trabalho de comunicação, ele também tem algumas frentes, né? A gente nunca é uma coisa só. Então, tem algumas frentes, né? Uma das frentes é fazer mentorias, então ajudar pessoas empreendedoras a comunicar o seu negócio de uma forma autêntica, olhando para dentro primeiro. Uau. E depois levando isso para o mercado. Incrível. Uma outra frente, que é um trabalho também que eu sou muito apaixonada, é o trabalho que é de estratégias de diálogo e de colaboração. É um nome complicado para dizer que, assim, eu gosto de conversas. Simples assim. Simples assim. Eu gosto de conversas, eu gosto de prosa, e eu vou fazendo esse trabalho, levando para dentro das empresas esses espaços de conversas qualificadas. Uau. Porque normalmente as pessoas acham que assim, é só colocar todo mundo junto, conversar que vai se resolver. Não. Não é por geração espontânea. Então, existem métodos, existem formatos que privilegiam o diálogo, privilegiam a escuta, a conversa, que ajuda os times, ajuda as empresas a resolverem os seus problemas. Então, o meu trabalho tem sido esse, ajudar as empresas, organizações, enfim, governamentais ou não,
a resolver seus problemas usando o diálogo como ferramenta. Que incrível. E você tem um trabalho também focado em marcas de cosméticos, né? De pesquisa, né? Sim. Fala um pouquinho. A partir dessa ideia do diálogo, da conversa, então eu tenho sido, né, há muitos anos já sido chamada pelas empresas para a gente fazer pesquisas qualitativas. Então, escuta em profundidade. Então, a gente usa exatamente essa capacidade de ouvir o que as pessoas estão dizendo. E, inclusive, aquilo que elas não dizem também. Então, a partir daí, a gente consegue entender um pouco o que é que o público pensa, o que é que a equipe interna de uma empresa pensa, usando essa capacidade de conversar profundamente com as pessoas. Nossa, que interessante. E isso que você falou do que eles não falam, é assim que você falou, né? Sim. Que eles não falam, porque muitas vezes não é... Ninguém liga no saque para falar, eu não gostei do produto, né? Mas ela fala em volta dela. E aí, ali, a marca perdeu uma grande quantidade de venda, né? Super. Quer dizer, o seu trabalho é extremamente importante, né? Em todos os âmbitos. Sim. Muito bom. Vamos começar, então, com as perguntas. Na verdade, aqui não é uma pergunta. Tô curiosa. Aqui, na verdade, vai ser um bate-papo. Vai acontecer. Vai acontecer naturalmente. Eu queria que a Mariana contasse um pouco sobre o que é constelação familiar. Eu sou apaixonada pela constelação. Eu vou falar agora da vida pessoal e profissional. Eu já constelei com a Mariana, inclusive, a minha vida pessoal, um aspecto. E também a minha empresa, a Makeda Cosméticos. E foi esse ano que eu e a Shirley constelamos a Makeda, e pra gente foi um divisor de águas e acontecimentos, assim, incríveis. Parece mágica, assim, né? Mas não é mágica. Então, é um trabalho muito sério. E tem o Bert, né? Que a Mariana teve a honra de estudar com ele. Ele já não está aqui fisicamente. Mas eu acho que ela pode falar muito melhor do que eu, para que vocês entendam um pouco. E para, inclusive, quem tem marca de cosméticos. E também, eu acredito que o podcast ele chega para todo mundo, né? Quem tem empresa e quer saber o que... De repente, tem uma coisa emperrando ali financeiramente. Ou com sócios, enfim. Que eu vou fazer essas perguntas depois. Mas fala um pouquinho, Mariana, sobre o que é a constelação familiar. Tá bom, Sheila. Olha, a constelação familiar, eu vou aproveitar uma carona aqui, né, da Mozana, ela mostra qual é a dinâmica que está oculta dentro de uma relação ou num problema que se manifesta. Então, assim, a constelação, ela trabalha com o fenômeno, com aquilo que se mostra no momento. Então, é muito importante que a pessoa que vem trazer o assunto para constelar, né, que tem um problema, no processo da constelação, que é uma vivência, né, ele é um processo vivencial, ele vai mostrar o que está oculto, o que não está sendo visto, o que não está sendo dito. Só que aquilo se mostra na constelação através de imagens. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né, Mozana? E a constelação é esse trabalho de imagens. Ele trabalha com percepção, ele também pode acontecer de uma maneira meditativa, mas eu particularmente gosto de trabalhar como ela foi criada originalmente, que é uma dinâmica de grupo, né? E a constelação é mostrar isso. O Bert diz que é a ciência das relações, não a ciência no sentido cartesiano, mas no sentido de que ela é um corpo de conhecimento que, a partir da observação, mostra aquilo que precisa ser visto para que algo possa ser movido, né? A vida, ela segue para frente, né? Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. E Mariana, só para a gente poder já complementar, como ela, assim, para as pessoas entenderem um pouquinho, assim, porque eu sei que tem várias formas e eu gosto muito da forma que você conduz e pratica, que você falou que é a forma original. Só um pouquinho, assim, como é que isso acontece? Dá para falar um pouquinho? Dá sim. A constelação, ela foi criada originalmente como uma dinâmica de grupo, mas ela tem vários formatos possíveis. Então, tem pessoas que constelam com âncoras, por exemplo, boneco é um tipo de âncora, tá? Ela pode acontecer, por exemplo, com processos meditativos, né? Que aí você trabalha com essas imagens internas. E ela pode também, por exemplo, hoje tem pessoas que constelam e facilitam com animais, né? Então, as pessoas vão observar o comportamento dos animais para poder perceber aquilo que está, enfim... Que está vivo ali no fenômeno, vamos dizer assim. Então, você tem vários formatos. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com pessoas, em grupo, né? E aí você tem várias maneiras possíveis. A constelação ela pode ser oculta, onde as pessoas não sabem o que está sendo constelado,
quem são os representantes. Então, você tem pessoas que representam elementos daquela questão que está sendo trazida. Então, você deu um exemplo. Vamos fazer uma constelação, por exemplo, de uma empresa, de uma marca, né? Inclusive, ela é utilizada, às vezes, para esse processo de marca, de criação de produto. De criação? Sim, ela é utilizada para isso também. Né? Então, eu tenho um projeto, quero criar uma marca de cosmética, eu posso constelar antes? Você pode constelar antes, até para você ver aonde tem força aquilo ali. Em sociedade, sociedade, sim, porque sociedade é a relação entre pessoas, né? E que relações, né? Não, porque... E que relações, né? Se bobear é mais forte do que casamento, né? Porque são duas pessoas que não vão se casar, né? Mas vão conviver muito, né? Muito, exatamente. Nossa. É uma força muito grande, essa relação societária. Nossa, que incrível. E eu já tive sócios, hoje a minha empresa, né, só sou eu, mas eu já tive 10 anos de sociedade. É uma relação bem desafiadora, não é fácil, não. Eu e minha irmã que somos sócias e irmãs, então nós temos que constelar. Uau. Realmente acho bastante recomendável. Não é, Mariana? Mas, assim, foi muito maravilhoso, assim. E uma coisa que eu queria até trazer, assim, e eu posso abrir até aqui, né? Não vou abrir tudo, lógico, né? Eu vou falar um pouquinho. Que logo depois que a gente constelou, a gente teve aconteceu algo muito bonito, Mozana, porque a gente fez uma viagem para Minas Gerais, não com a intenção de fazer busca ancestral, mas com os bate-papos com as minhas tias, com as tias avós, surgiu um assunto de uma terra do meu tataravô. E essa terra estava lá. E a gente poderia ir lá. Inclusive, uma das primas tinha um terreno ao lado onde era a terra. E nós fomos lá. Nós movemos a família toda para ir até esse lugar. Nós tiramos foto embaixo da mangueira, onde o meu tataravô bebia a sua água que a minha mãe pegava na flor de jiló. Então, assim... Aconteceram tantas outras coisas, assim, eu fui fazer a minha árvore genealógica com a minha tia-avó, a tia Nadir, inclusive, tia Nadir, um beijo pra senhora, a bênção, né? E esses momentos, esses fatores, esses entender aonde que eu fico nessa história toda, nessa árvore, pegar a potência, meu tataravô era um curandeiro, ele era... gente. Não, aí você tá descobre tudo explicado, né? De onde veio trabalhar com cosmético, né? Não nasceu agora, né? Um tio-avô trabalhava com as ervas, que era o pai dessa... E aí eu falei, Shirley, tá aí, ó. As tias faziam os óleos de mamona, isso a gente já sabia, que elas vendiam. Então, toda essa busca nos trouxe um fortalecimento muito grande. E isso aconteceu meses depois da gente constelar. Olha só. Então, quer dizer, eu não sei, assim, teve alguma coisa que desbloqueou aí, que a gente poderia ter ido nessa terra há muito tempo. E foi agora que a gente foi. E a gente voltou de lá muito fortalecida. Então, assim... E lógico que a primeira coisa que eu fiz... Mariana, aconteceu isso. Olha os efeitos, Mariana. Tá acontecendo. Porque eu sou virginiana, né? Então, eu saio da constelação e eu já quero que no outro dia aconteça a magia. Já quer na prática eu quero, amanhã. Se bobear no dia, sair já, né? E a Mariana, calma, tenho tempo. 21 dias sem contar pra ninguém. Isso, 21 sem contar pra ninguém. Já quero contar pra todo mundo. Aleatório, tá? Na realidade, é pra pessoa se conter e ficar com aquilo, né? Com ela, só pra ela. E não, exatamente. Mas a gente fica tão assim, porque eu quero contar, porque eu quero que todo mundo seja feliz, né? Eu quero, não porque você tem que constelar, porque aí eu não posso falar. Mas enfim, o que eu quero falar é que a ancestralidade, essa conexão com a ancestralidade, ela trouxe uma potência pra gente, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, algumas, assim, e muita ressignificação de muitas coisas, sabe? Então, se você estiver aí assistindo, tiver com algum desafio, não necessariamente você vai na terra do seu tataravô, né? Mas, assim, o fato de você, de repente, reconhecer algumas coisas, né? Que, de repente, tá ali oculto, como a Mariana falou. E eu queria só lembrar aqui que uma pessoa que é muito importante lembrar que o meu tataravô, ele nunca falava o nome da mãe dele. E porque ele não queria contar, porque ela veio da África, no navio, passou por todos aqueles desafios. E ele nunca contou a história. O meu primo tinha a certidão de casamento dele. E o que tinha lá? O nome da Isméria, que é a minha tetravó. É isso? Tetravó. Vocês acreditam? Então, eu descobri o nome, eu consegui ir lá pra trás da história, assim. Então, olha a potência. Não, uma potência. E super reverenciando essa mulher que passou por... Dela, sei lá, são mais de 100 pessoas, assim, né? E dela...
dessa vinda dela, né? Que a gente ainda quer descobrir da onde que é. Mas assim, eu tô arrepiada. Mas Também, assim... né? Mas Não dá para falar desses assuntos, não é uma conexão muito tem forte. como. Então, assim, a conexão que isso trouxe, a gente reconectou com a história das tias, ouviu de novo dessa minha tia avó Nadir, que é uma poetisa, que adora contar histórias. Então, assim, a gente... Coisa ela que conta linda, história, gente, por isso que eu coisa conto, por isso que eu falo, né? Minha prima falou, agora eu descobri. De onde vem? De onde vem? A Shirley, com a ancestralidade dela de misturar, né? Ela é uma alquimista ancestral. Ela não fez faculdade, mas ela sabe... Às vezes a nossa química pergunta, da onde você sabe tudo isso? E isso você sabe que é uma potência, né? Porque não há estudo que te dá isso, né? Essa bagagem que tá no DNA, na célula, né? Então, eu estendi um pouco mais, né, falando disso, mas porque eu acho que foi algo tão importante e isso me despertou de, inclusive, falar assim, não, eu preciso falar disso pro mundo, assim, né, não sei onde vai chegar, mas que uma pessoa ouça isso daqui e fala, uau, eu vou fazer a minha árvore, eu vou procurar a Mariana, eu vou procurar a Mosana para fazer uma pesquisa, eu não sei o que pode acontecer, mas que coisas boas vão acontecer, porque pra mim já aconteceu, né? Nossa, muito legal isso, assim, eu quero posso pegar um gancho? Por Isso que favor, você tá já falando? vamos assim de gancho. Vamos de gancho, porque eu fiquei pensando assim, ouvindo você falar, né, dessa coisa de ter ido até lá, você vê como as coisas estão todas costuradas, Sim, nada tá solto nessa vida. Nada, pra Nada começar, tá solto, né? A gente está numa grande teia de grandes conexões, né? Assim, ouvindo você falar, né? Fez o movimento da constelação que ela vai falar com muito mais propriedade do que eu, que muito provavelmente desatou algumas coisas, aproximou Sim. coisas, enfim. Eu acredito totalmente em energia. Também. Então, eu acho que liberou uma energia possível. E aí você vai para essa terra, você descobre essas histórias, você se reconecta com o seu passado. Reconectar a gente com o nosso passado é reconectar a gente com as nossas raízes. Não tem árvore que fique de pé sem raiz forte. Então, você se reconecta com essas raízes e a partir desse lugar de força, você consegue olhar para você, para o seu negócio de um outro jeito. Não. A gente fundamental. A gente voltou com uma Isso, força, assim, com uma... Não, vamos mudar isso, vamos fazer isso. Porque retroalimenta, né? Retroalimenta. É isso. No trabalho que eu faço sobretudo quando eu faço com as empreendedoras e mesmo quando com as marcas, eu acho que isso é super importante, sabe? Primeiro de entender que as coisas não estão fragmentadas, elas estão conectadas. Perfeito. Isso é fato. Isso. E aí eu acho que quando você tem a condição de parar um pouquinho, parar um cadinho... Você falou tudo, que a gente acha que não pode. Que não pode parar. Quem empreende, então, não pode, jamais. É. Tem que andar, tem que estar em movimento. E foram uns 20 dias, viu? Que a gente não tinha programado. A gente falou, não, vamos parar, tá tudo bem. Não vai, a outra parte deixa ali, operacional. Nós vamos parar, é necessário. Eu falei, mas Shirley, se a gente não parar agora, a gente não vai voltar nessa terra. Não que a gente não vá, mas eu acho que é agora. E olha a força que isso trouxe. Exatamente. Então, eu acho que esse é o lugar da pausa. Esse resgatar a sua história, seja ela qual for, resgatar a sua história, olhar na linha do tempo, eu acho que ela é sempre muito chave, assim. Esse trabalho que eu venho fazendo com tantos anos, eu acabei desenvolvendo uma metodologia e a primeira coisa que a gente faz é olhar a história. Uau. Então, eu sou a louca do post-it. Eu adoro ver suas fotos. Eu sou a doida do post-it. Então, eu coloco os post-its lá com as pessoas ou com a pessoa, enfim. E aí tem um que é ontem, o outro é o hoje e o outro é amanhã. E é sempre muito marcante para mim. Fisicamente, a pessoa muda quando ela volta no passado. Uau. E depois ela se olha no presente. E isso é muito interessante, porque normalmente tem muito post-it no passado, médio post-it no presente e uma meia dúzia de gato pingado no futuro. Uau! Que é isso, né? A gente tem mais história Sim. lá para trás, a gente tem um pouco do que a gente está vivendo agora e o futuro ainda é uma quimera, né? É um desejo, é uma vontade. E é muito interessante perceber que depois que a pessoa vai no passado e ela lembra do que ela já sabe, de onde ela veio, do que ela tem, ela consegue olhar para frente de outro jeito, com outra qualidade, sabe? Então, eu acho que isso que você está trazendo agora, assim, a sua história, o seu relato, materializa um pouco disso. Sim, sim. O quanto que é importante. A gente não... Eu acho que tem uma ideia, às vezes, equivocada da comunicação ser um instante, né? Hoje em dia está muito pensando no agora.
Principalmente com essas tecnologias, né? Exatamente. É Tudo tudo muito rápido. imediato. É tudo para ontem, é tudo muito imediato. Eu sou uma profunda defensora de que a gente, para estar firme aqui agora, a gente... Claro que você não precisa ficar atado no passado. Sim. Mas você precisa olhar para trás e saber de onde você vem, o que você carrega. Sankofa, né? Sankofa, exatamente. Você precisa olhar para trás para você estar firme aqui no agora, mirando o futuro. Senão, tá indo para onde mesmo, meu amorzinho, que a gente não sabe? Esses dias eu peguei minha certidão de nascimento, né? E ela falou assim, manda pra mim... Era uma leitura que uma amiga falou assim, manda pra mim, que horas você nasceu? Aí eu falei, peraí que eu vou ver. Eu falei, gente, se eu não sei nem a hora que eu nasci, e eu quero ir pra onde? Se eu não sei nem a hora que eu nasci. Não sei, me dei essa filosofada assim, né? Que aí eu fiquei pensando não só sobre isso, mas aí sobre tudo, da onde eu vim, né? Quem são essas pessoas? Lógico que tem pessoas que talvez não consiga tanto, mas sei lá, o máximo que você conseguir, como diz você, né? De voltar ali um pouquinho, nem que for um pouco, né? Pra você poder dar uma ressignificada em muitas coisas, né? Pra mim foi uma potência, né? Fala, Mari. É assim, a constelação, ela ajuda muito nesse sentido. Porque ela permite que a gente volte para a origem. Inicialmente, a gente volta para a origem daquele ponto que está sendo trazido, daquele problema, né, entre aspas. E aí, o que acontece com isso? A gente expande, a gente dá lugar para aquilo que não foi visto, que não tinha espaço para ser recebido, incorporado no meu corpo, nas minhas células, na minha vida, no meu coração. Então, a constelação, ela permite isso. Só que enquanto a nossa força está em tomar aquilo que foi, dar espaço àqueles que pertencem, né? A vida, ela acontece no agora. E ela é prioridade. Então, é muito importante esse momento de olhar para trás, para resgatar essa força, entrar em contato com essa força que a gente tem, né? Que vem da nossa origem, dos nossos ancestrais, do nosso passado, da nossa história. Mas a vida, ela é agora. Então, ela acontece aqui. Busca, mas depois volta para cá. Volta para cá e olha para frente. Porque a vida, ela flui para frente. Né? Então, assim, a força tá nessa origem, nessa ancestralidade. Né? E a gente toma essa força na medida em que a gente toma tudo que foi do jeito que foi. Eu tenho uma filosofia que eu cultuo os meus ancestrais, agora é dia 2, e aí eu falei assim, eu vou ter que pegar o outro lado que tem alguns desafios, né? E aí eu fui pegar e eu falei assim, nossa, eu tenho que reverenciar, mesmo que algumas coisas não foram tão gostosas. Fala um pouquinho, Mari. Porque não, tem gente que foi adotada, tem gente que foi abandonada pela mãe, pelo pai, tem gente que, enfim, tem tantas camadas, né? Sim, que eu nem vou falar todas. Que é vida real, né? Que é vida real, né? Olha, resumidamente é aquilo que eu falei. É tomar a vida como ela nos chegou. Fala lá naquela câmera. Essencialmente é isso. É tomar a vida como ela é. E como ela chegou pra gente até aqui. Né? Então, todos esses exemplos que você falou, né? Uma rejeição, um abandono, um abuso, enfim, todas estas situações, elas permitiram que a vida chegasse e nos tornou quem somos. Então, na medida em que eu rejeito isso no sentido de excluir aquele fato, é como se eu estivesse tirando um pedaço de mim, uma força, algo que fez com que eu fosse quem eu sou. Uau. Isso vale para pessoas, antepassados, e vale para fatos que aconteceram. Fatos anteriores a mim ou fatos que aconteceram comigo. Né? Então, essa visão sistêmica é essa visão ampla, né? E tomar a tudo como foi não quer dizer que não tenha que se ter responsabilidade sobre as coisas que acontecem. Não, a gente deixa com cada um a responsabilidade, né, dos seus atos. Tudo tem consequência. É importante que isso, né, seja, vamos dizer assim, que as consequências também sejam tomadas, né, daquilo ali. A vida, a sociedade, ela precisa de limites, né? Mas dar espaço é saber que eu sou quem eu sou a partir disso. E que isso constitui e faz parte da minha história. E também da minha força. E o que a gente pode dizer quando uma dessas coisas estão, não sei se eu posso usar o nome desajustadas, ou que eu não ressignifiquei algo, né, da minha linhagem, ou da minha história. E o que isso pode causar na minha empresa?
Tudo que eu rejeito e que eu excluo me empobrece. Simples assim. Oh. É isso. É sobre isso. E aí bate no financeiro e você fala, por que não tá vendendo, por que não tá, por quê? Sim. O dinheiro é extremamente sensível, né? Na constelação a gente diz que ele vem de uma dimensão espiritual. Tá. E ele está muito relacionado para as trocas, para os equilíbrios, né? Para a relação entre iguais. Uhum. Mas para aquele exemplo que você trouxe eu me empobreço. Tá. E aí, em primeira instância, como ser humano, como pessoa, nas minhas relações e também no meu dinheiro. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Na verdade, estou com várias perguntas aqui, me controlando. Eu quero pegar esse podcast. Eu tô aqui já me controlando para fazer um bocado de perguntas para ela, mas enfim, Vamos sair daqui lá. já vamos constelar. Não é? Mas duas coisas que você falou, e aí eu fiquei aqui pensando, né? Tudo que a gente rejeita ou resiste, persiste, né? É meio que essa lógica. Exatamente. Né? O que eu rejeito, e ele vai persistir. Fica ali. Eu fico vinculada àquilo. Isso. Mas aí quando você tem essas situações difíceis, desafiadoras, né? Tem as individuais, sei lá, né? Mas sei lá, você tem uma situação de uma sociedade e aí o seu sócio rouba dinheiro de você ou ultrapassa, enfim. Não quero rejeitar essa abençoada criatura. Mas, na realidade, como que a gente faz na realidade, assim, na vida prática? Porque eu acho que tem uma coisa que é isso, sobretudo, né? Tantas pessoas e tantas realidades acompanhando a gente. Sim. Porque eu acho que tem algumas situações que são... Não vou dizer que são mais fáceis, porque cada pessoa é uma pessoa, mas eu acho que tem situações que desafiam muito a gente. Sim. Né? Então, assim, como não rejeitar aquela pessoa que eu tenho vontade de só furar o olhinho dela? Que eu sou ariana, gente. Somos duas, Ariana. Eu sou ariana. Então, amor, a gente trabalha na base de furar o olho mesmo. Como que a gente faz na prática, incrível. sabe? Para não haver essa rejeição, essa resistência. Vamos lá. Você deu um exemplo que é ótimo, né? Primeiro, do ponto de vista legal, né? O roubo, ele tem que ser penalizado. Então, a primeira coisa é que as consequências daquilo ali tem que ser... Para aquilo tem que se tomar uma providência. Inclusive, dentro de uma empresa, se a gente tem sócios e uma das partes subtrai da empresa, rouba mesmo, aquilo tem que ser apontado e tem que se cumprir a responsabilidade. Senão é a empresa e a sociedade que vem abaixo. Uhum. Porque a gente não pode ver algo acontecer e não agir sobre aquilo. Porque às vezes não quer falar para não causar... Exatamente. Então, as coisas precisam vir à tona e serem resolvidas, porque a empresa, ela não está ali para servir a mim, a você, aos sócios. Ela, ao contrário, a empresa existe para servir a vida. Isso é lindo demais. Ai, Mari, fala pra Mari. Um negócio, ele serve a vida. Isso é muito lindo. E é importante que a gente tenha essa perspectiva. É muito lindo. Porque nós, enquanto sócios, enquanto empresários, empreendedores, a gente tem que fazer aquilo, nós estamos a serviço. E não a empresa nos serve. Uhum. E aí, para aquilo que você perguntou, como que eu equaciono, né, o meu sentir? Gente, o sentir, ele tem várias etapas. E a gente tem que sentir tudo. A gente também não exclui sentimentos, não, tá? Mas esse sentimento nos move para a ação, para fazer o que tem que ser feito. Uhum. E aí, eu dou um espaço no meu coração para aquilo. Só que se eu alimento e nutro, por exemplo, a raiva, se eu fico e permaneço muito tempo, eu me congelo naquela emoção, aquilo também me destrói. E me mantém naquele passado. Lembra que você falou? Passado, presente, futuro. Ou seja, esse sentimento, ele também tem que passar. Quanto à decisão se vai permanecer ou não sociedade, aí são outras questões, né? Depois de tudo isso acontecer. Mas, enfim, o importante é que esses sentimentos também possam progredir. Entendi. Porque senão, como você mesmo falou, eu me mantenho vinculada ali naquele passado, naquela raiva. Entendi. E não avança. E não avanço. Então, assim, tomar as atitudes que precisam tomar, né? E deixar que a coisa ande. E aí, se você constela... E eu ando também, né? Quando você tá numa situação dessa,
você pode resolver assim, na prática, lógico, né? Tendo uma pessoa que vai te aconselhar, mas se você constela, isso dá uma perspectiva mais ampla, porque Muito na bom. realidade, aonde há roubos, na realidade você tem coisas anteriores e sistêmicas. Existe aquilo ali, provavelmente está equilibrando algo. Então aí você tem várias dinâmicas possíveis, mas, por exemplo, eu posso estar me submetendo àquilo, né, vivenciando uma dinâmica daquela, para equilibrar algo do meu sistema, né? Você tem várias dinâmicas, eu não vou nem enumerar aqui porque são muitas, Sim, mas sim. o mais importante é a constelação, ela vai ampliar esse olhar. Tá. E aqui é muito Entendi. importante dizer o seguinte, a gente tem que fazer, a partir daquilo que a gente vê numa constelação, a gente amplia o olhar, dá espaço para que aquilo possa ter um lugar como foi, mas a partir dali eu tenho a possibilidade de escolher um novo e diferente caminho. É isso. Entendeu? É aí que tá Exatamente. aí é a sua escolha, É né? a sua escolha. Porque também a gente não pode ficar assim, eu constelei, agora a constelação Não. vai resolver minha vida, Não, né? não. A constelação, apesar da gente querer achar que ela é mágica, porque realmente muita coisa se move a partir daí. Porque eu acontece poderia daí. falar, não vou pra Minas, não vou pra Exatamente. casa de ninguém. E nada teria acontecido. É uma decisão, E né? vou até, né, fazer um comentário Pode. aqui, já que você trouxe a tua constelação aqui, né? Foi uma coisa muito interessante, porque quando a Sheila, né, e a irmã vieram, né, constelar a empresa, elas tinham esse assunto da empresa e tinham um outro assunto que dizia respeito também a terras, né? Aí não vou entrar nos detalhes, Sim, mas que sim, diz sim. respeito também a É terras. verdade! Eu não tinha feito esse link! E aí eu disse, olha, vocês escolham e pontuem um assunto. E elas pontuaram, escolheram o assunto da empresa. E eu disse, mas vocês não se preocupem, porque quando a gente constela, ela vai para a origem, né? E isto move muitas coisas. Olha isso. E os assuntos terras também foram movidos. Total. Olha só. Não Os só assuntos aquele... terras. Porque teve muito mais coisas. que a Teve gente muito mais descobriu. coisa. E ela foi bem para trás, inclusive, né? Muito pra trás. Olha só. Foi As foi coisas linda. A saíam constelação assim, da as empresa fa- delas foi muito linda. Foi muito Muito linda, linda, né? muito linda, muito Muito linda. ancestral, né? E muito forte. forte. Muito forte. E muito forte. Arrepia. Falando em ancestralidade, Mozana, eu queria fazer uma pergunta para você. Você que está assim fazendo pesquisas de marcas, agora tem um movimento muito grande de pequenas marcas de cosméticos que surgiram, principalmente de pessoas pretas que têm a ancestralidade muito forte em si. Digo que a Makeda Cosmetics é uma delas, porque a Shirley, né, como disse, né, ela vem com esse legado, agora entendendo mais ainda que é um legado ancestral, né? Essas marcas de cosméticos que têm surgido, esse movimento, queria que você falasse um pouco, porque, querendo ou não querendo, é um despertar, né? Que tá aí. Eu até coloquei aqui, né? Se está nascendo, se é de um futuro ancestral, né? Um futuro, mas que é ancestral, né? Total, né? Eu acho muito bonito isso, assim, porque eu acho que durante muito tempo a gente, sobretudo, né, a gente está falando das populações negras, a gente estava olhando muito para as nossas dores, Sim. né? Para as feridas, para as marcas que são muito profundas. A gente não pode, né, enfim, não reconhecer isso, porque isso é enorme e é estrutural, né? Tá aí. E é na nossa- histórico, né? É Não é ao histórico. apago, né? Não é. É algo realmente muito profundo. É Tem um um processo grau de complexidade muito grande. Mas eu acho que quando essas marcas, né, essas mulheres e homens, né, eu acho que tem uma força feminina muito grande, muito presente, né, que eu vejo. Eu acho que olhar para essa potência é um pouco isso que você está falando, né? É o seguir para frente também, né? Sim, sim. Então, assim, eu olho para a sabedoria da minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó, do meu avô, dos saberes que eles trazem. E a partir disso, eu empreendo, eu construo, eu crio alguma coisa. Ressignifica. Eu ressignifico. Então, assim, é como se, na minha percepção, é como se isso que você falou tá muito vivo para mim, é a vida que está continuando. Sim. É o saber deles que está vivo agora. E, óbvio, ele vai se somar àquilo que eu também trago, né? Sim, dentro da minha sim. própria leitura de mundo, das que minhas lindo. próprias experiências. Então, eu acho que é uma remasterização do passado, né? Nego Bispo falava disso, né? Adorei. A gente remasteriza o passado, dá uma nova Muito roupagem, aponta para o futuro. Mas eu acho que olhar para o que essa ancestralidade traz, resgatar isso e trazer isso para o agora,
eu acho que tem um papel muito importante que é de não deixar esse legado se perder. E é também dar direção e ressignificar essa força para prosperar a partir dela, sabe? Sim. Então, eu acho que é muito bonito isso que está acontecendo e eu acho que não para. Não para. Eu acho que não para. Eu acho que a gente... A Adriana Barbosa fala isso, né? A gente abriu a caixa de Pandora. Eu acho que a gente abriu a caixa de Pandora, acredito. sabe? E eu acho que não para, porque a força da ancestralidade, ela é... Eu não sei se eu posso dizer isso, mas para mim ela é imperativa, assim. Ela é muito grande. Muito grande. Ela é inegável. É. Então, eu acho que ela está vindo, muitos movimentos estão mostrando isso, né? Então, ela está vindo, ela está se colocando, ela está indo para o mercado, né? Ela está ganhando espaço. Acho que a gente ainda tem um trabalho grande, sobretudo quando a gente está pensando na indústria da beleza, na indústria cosmética. Acho que a gente ainda tem um trabalho grande para mudar muita coisa, muito de referenciais, mas eu acho que tem um pé na mudança que não retroage, não. E tem uma coisa que a gente falou muito aqui de raiz, né? Raiz, ancestralidade. E tinha algo que eu tinha anotado aqui, que é o cabelo fica na cabeça, que é o ori, né? Para nós que usamos essa, né? Quem é da religião de matriz africana. E a cabeça é onde pensamos. E é onde está o nosso cabelo. E o nosso cabelo, ele é o que provocou a gente fazer tantas coisas. Por quê? Porque lá na África, a gente trançava e tinha vários tipos de penteado. E estava tudo bem. Quando houve a questão da diáspora, aí a gente veio para cá, cada um para seus lugares. E a gente, no caso aqui, estamos falando do Brasil. E aí a gente começou a ter que construir uma outra identidade por conta do processo de aculturação. E isso, nas suas pesquisas, assim, vem também de um caminhar de construção de marca de cosméticos. Por quê? Porque aí primeiro eu passo... aí você pode falar melhor do que eu, né? Primeiro eu passo pelo processo de fazer alisamento, depois enê, depois pente quente, aí eu avanço para progressiva, isso tudo porque a gente já conhece, né? Suas mães, vó, tia, tudo passou por isso. E a gente também. Depois a gente chega nos cachos, que ali 2012 foi quando eu pensei em criar a Baqueda, ainda tava esse movimento do vamos alisar, alisamento japonês, aquele que a Fátima Bernardes fez, né? Que todo mundo fazia, virou a febre. E eu contra a maré, todo mundo falando, não, ninguém quer saber disso. Eu falei, não, mas eu acho que sim, uma hora o cacho vai voltar, todo mundo vai querer. a louca, né? Eu sempre sou a meio fora, mas... Visionária. Gostei. Visionária, é isso mesmo. E fui ali criando. E as marcas de cosméticos viram que 56% da população 56%. É negra. E aí começaram também a olhar para esse mercado. Você quer falar um pouquinho? Eu não sei se eu falei, mas eu tenho certeza que você tem muito mais a acrescentar. O que eu posso acrescentar? Eu acho que é isso. Acho que tem essa linha histórica, né? Tem essa curva. O que eu vejo é que eu acho que as marcas elas estão numa curva de aprendizagem ainda. Porque a gente ainda precisa questionar muito o que é beleza. Chegamos. Isso. Né? Então, assim, de que beleza a gente está falando? Quando a gente, né, diz que uma coisa é bonita ou não, e qual é o padrão, né? Então, eu acho Quem ditou, né? Quem ditou esse padrão? Se eu quiser usar para cima, para baixo, para esquerda, para direita, quem ditou, exatamente. Né? Então, eu acho que durante muito tempo, historicamente, né? Se você acompanhar o desenvolvimento histórico, você entende esses comportamentos. Os comportamentos estão acompanhando essa linha histórica. Então, eu acho que o que a gente tem hoje é uma possibilidade que, as nossas avós não tiveram, as nossas bisavós não tiveram essa possibilidade. E a gente está diante da possibilidade da escolha. A gente pode escolher se a gente quer o cabelo assim ou não. A gente pode escolher. Então, acho que a gente está diante de um novo tempo. Tem as laces agora, né? Exatamente. Então, assim, se você quiser liso, é liso. Se você quiser crespo, é crespo. Se você quiser black, é black. Mas aí eu acho que tem essa necessidade de olhar para esse novo tempo, para esse momento do mercado, acho que como uma oportunidade. Eu acho que as marcas, elas, pelo que eu tenho visto, né, da minha vivência, ouvindo, entendendo como é que as marcas estão lendo esse cenário, assim. Eu acho que eles precisaram entender numericamente. Ou seja,
Se a gente está falando de 56% da população, a gente está falando de uma população economicamente ativa, a gente está falando de um potencial de consumo que está se perdendo, né? Aquela história. Sim. Se não me vejo, não compro. Então, isso. se o consumidor, se essa consumidora não se enxerga no produto, não enxerga que essa marca não é só sobre fazer um produto, é sobre ela ser genuína no que ela está fazendo. Essa é uma grande questão. O que a gente mais tem trabalhado é isso. A marca, às vezes, ela coloca um rótulo, ela coloca um nome, ela coloca uma pessoa negra no rótulo e tá bom. Não está bom, marcas. Não está. Na verdade, o que a gente precisa e o que eu acho que o consumidor hoje está mais consciente, ele está interessado em saber quantas pessoas negras tem dentro da sua empresa hoje. Quem está dentro dos escritórios? Essas pessoas que estão dentro dos escritórios, que estão trabalhando nessas marcas, essas pessoas, quem são elas? Posso fazer uma pergunta a partir daí? Pode. Te interrompo? Não, vai lá. Nos Estados Unidos, 13% da população é negra, certo? E a maioria das marcas de cosméticos para cabelos crespos, os donos são negros. Você acha que a gente vai avançar para esse caminho? Eu sei que nós somos 56%, né? Não tô falando que a gente precisa chegar no mesmo, mas assim, talvez porque não, né? Mas você acha que é esse caminho, já que a gente vai ter sempre esse questionamento com as grandes marcas? É um olhar, de repente, das pequenas que estão começando, mulheres e homens que estão empreendendo e que querem, que têm uma vontade, mas falar, não, isso não é para mim, porque já tem tantas grandes, como eu ouvi quando eu também montei, mas já tem tantas marcas, falei, não, mas a minha é a minha. O que fala? Fala sobre isso, para quem está querendo criar a sua marca. Olha, hoje em dia, eu acredito muito nas micro-revoluções. Então, eu acho que as grandes marcas têm ainda uma caminhada para aprender. Elas precisam aprimorar, entender muita coisa, sair desses padrões. E eu acho que as pequenas marcas que estão nascendo agora, crescendo agora, porque são lideranças negras, elas vão olhar de outro jeito. Elas têm a possibilidade de contar uma outra história. Então, eu acho que sim, quanto mais lideranças negras a gente tiver, quanto mais lideranças indígenas a gente tiver, quanto mais lideranças mulheres a gente tiver, quanto mais lideranças trans a gente tiver, a gente vai conseguir mudar a forma como o mercado lê as pessoas. Entende? Então, assim, aquela história, né, que a Chimamanda fala, o perigo de uma única história. Então, se você tem só um jeito, só tem uma forma de liderança, que está olhando sempre da mesma forma, dando espaço para uns, tirando espaço de outros, a gente vai continuar na desigualdade. Então, eu acho que para as pessoas negras que estão empreendendo, criando suas marcas, eu acho que é importantíssimo e valiosíssimo que a gente tenha essas lideranças no nosso mercado. Eu não sei se isso vai acontecer num curto prazo. Sim. Porque a gente sabe que a partida é diferente. O ponto de partida é diferente. E a estruturação de negócio é um desafio. Mas eu acho que essa é uma direção para o futuro que eu acho muito atraente. E eu, particularmente, sou muito favorável. Eu também. Por isso mesmo que eu montei a consultoria Sua Marca de Cosméticos. Gente... Vocês fiquem ligadíssimos. Porque eu pensei exatamente nisso. Eu falei assim, já que eu tive uma pessoa que me mentorou lá no início, será que não está na hora de eu começar a passar tudo isso que eu aprendi nesses 12 anos? Esse legado? Porque não foi brincadeira e eu sei que agora vai ser mais fácil para eles, mas mesmo assim tem muitas pegadinhas e a minha ideia é justamente, não só pessoas negras, a gente está falando especificamente porque é um nicho e a gente sabe que, né, a gente está aí, né, no mês da consciência negra também, então eu acho que é legal para a gente poder falar disso também, mas também pessoas, como diz você, mulheres, homens, trans, quem quer criar a sua marca, tá ali, sabe fazer algo ali e fica pensando como é que faz para levar isso pro profissional, né? Então, a sua marca de cosméticos é para isso. Incrível. Meninas, ó, a gente tem pouco tempo e o assunto tá tão gostoso e passou tão rápido. Como é que pode? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que eu pergunto pra Mariana. Eu tenho 300 perguntas. Enquanto você prefere perguntar? Você quer que eu pergunte? Não, eu ia dar uma continuidade aqui com o gancho com o que ela estava falando aqui. Siga. Não, assim, a Madonna falou uma coisa muito importante, né? Sobre essa questão da diversidade, né? Ótimo. Dentro da constelação, tem uma coisa que é muito interessante. A gente busca
A constelação não é ideológica, tá? Então, nesse sentido da gente fazer essa inclusão ideologicamente falando. E também, eu ia pedir muito para você falar que não é uma religião, que não tem nada a ver com a religião, né? Que acho que às vezes as pessoas podem confundir aí, né? Sim. Depois você complementa, tá? Por favor. Bom. Mas, na realidade, a gente busca, no trabalho da constelação, através dessa diversidade que está a riqueza. Então, a riqueza está na diversidade. Que lindo. E é muito importante, por exemplo, quando você vai constelar, às vezes, uma empresa, você tem N problemas que a gente, às vezes, vê porque houve exclusão, né? Esse tipo de coisa. Só que a responsabilidade, lembra, de novo, a gente volta para aquele assunto da responsabilidade. Então, o que a gente faz quando a gente vê que aquela empresa, por exemplo, não tem a diversidade? Aí está a responsabilidade do executivo. Então, numa sistêmica, ele pode ver para a origem dos problemas que eventualmente podem estar acontecendo agora, mas a responsabilidade está na ação. Ou seja, a partir dali você faz algo, você move para incluir, né, e dar espaço para tudo e para todos. Uau, então, isso é muito importante. E é na diversidade que está a riqueza. Do mesmo jeito que eu disse, que se a gente exclui algo, a gente empobrece, essa diversidade, né, enriquece. Exatamente. E a gente está falando de prosperidade mesmo, em Sim, todos de prosperidade os aspectos. mesmo, em todos os aspectos. Tá. Aspectos financeiros, saúde da empresa, uma empresa com ambiente gostoso, tudo flui. Tudo flui. E a gente, em constelação, uma coisa que é importante ter em perspectiva a gente sempre está falando sobre pessoas. Então, mesmo que alguém venha trazer um problema de saúde, um problema financeiro, você tem, né? As pessoas, os problemas são os mais diversos possíveis e não necessariamente são relacionais ou sobre pessoas. Mas na constelação a gente vai para as pessoas. A gente olha para as pessoas. A partir desse olhar, a gente vê essas dinâmicas relacionais, inclui principalmente no nosso coração, né? A Amazônia falou sobre essa inclusão dentro de um sistema. Uma empresa é uma comunidade, destino é um sistema. Sim. Só que numa perspectiva sistêmica é mais profundo. A gente tem que dar espaço no nosso coração. Ai, fala mais sobre isso. Tão bonito, né? Mas é sobre isso, gente, né? A Amazônia deu um exemplo que eu achei fantástico. Dá espaço no nosso coração. Não é só dar espaço nas marcas, né? Essa parte visível do produto, vamos dizer assim. Que fica na parte mais material. Exatamente. Você tem que incluir o quê? As pessoas. Só que para incluir as pessoas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar um espaço no meu coração. Quer dizer, começa daqui mesmo, né? Exatamente. Começa desse lugar. Nossa, posso? Por favor. Posso aqui? Gente, tá tão gostoso. Sabe por que você falou uma coisa agora que me toca muito profundamente? Porque eu acho que esse desafio, né, de dar o espaço para acolher as pessoas dentro do coração, ter espaço dentro do coração. E uma das coisas que eu luto muito, assim, dentro do trabalho com as empresas, é que parece que você sempre precisa falar de número para convencer as empresas de que é importante trabalhar com isso. E eu sempre digo que meu grande sonho é o dia que a gente não precisa falar de número para falar de gente. Arrasou. Porque é só sobre gente. Simples assim. É sobre ter espaço para as pessoas existirem. É só sobre isso, sabe? É simples desse jeito. E a gente está o tempo todo tendo que mostrar números, dados, indicadores e não sei o quê, né? E eu falo... Pai, não podia ser só a gente botar a mãozinha no coração, não, entender o básico. Rapidinho aqui, e aí a gente vê como a gente tá desconectado, né? Mas aí eu vou colocar uma pimentinha nesse assunto. Opa! É sempre sobre pessoas. Tá. É sobre dar espaço no nosso coração. Mas uma empresa... E aí estamos falando de empresa privada, tá? Já que a gente está trabalhando aqui com cosméticos, esse tipo de coisa. Ela existe para o lucro. Tá. E para a vida. Sim, ela serve à vida, mas o dinheiro, ela é esta dimensão necessária e material para que novos investimentos possam acontecer. Então, é importante ter as planilhas, o Excel. Sim. Eles também pertencem. Tem que estar em equilíbrio. Sim, mas veja. Você tem, né? Eu acho que a gente está na mesma página. É o sentido, né, do dar espaço às pessoas e aos fatos no nosso coração, mas a gente também não pode perder de perspectiva que uma empresa, pelo menos se for uma empresa
que tem como objeto, né, o lucro, esse lucro ele é importante. Os números, eles são importantes também. Para quê? Para que esse dinheiro possa retornar para as famílias que trabalham. Sim. Para novos investimentos, criação de novos produtos. Então, aqui era só essa pimentinha para dizer, o lucro também pertence. Tá, E ele também serve a vida. tá. Isso, e ele é mais possível se existe maior possibilidade de lucro se você consegue chegar a mais pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. É exatamente isso. É isso. É sobre E aí isso. serve a vida. É sobre isso. No isso, final, né? é sobre isso. servir a vida dessa forma. né? Dessa forma. Usando os dados, mas também usando... porque eu acho que quando você fala da história, quando você fala do abrir o coração, e eu acho que tem um tabu, né, dentro das empresas, porque parece que você só pode falar sobre número, que você só pode falar sobre... E não tem espaço para sentir, e aí eu acho isso uma grande loucura, porque a gente não é cindido, né? E o empresário, A o Bert gente não é falava uma cindido coisa no que eu acho meio. muito interessante. Ele dizia, o empresário precisa de muito amor. Exato. Porque é um profundo amor, gente, você montar um negócio Se entregar esse negócio pro que mundo... serve famílias que trabalham lá dentro, pessoas que consomem os produtos. Fornecedores Gente, que olha o dependem de você. tamanho do amor de alguém. Porque uma empresa, assim, sistemicamente falando, né, como é um trabalho de imagem, metaforicamente, não é nem sistema, metaforicamente falando, é como se fosse um filho. Então, do ponto de vista de servir a vida, as pessoas em primeiro lugar, né? Então, essa é a grande dimensão que é a gente. E aí, quando você fala do empreender, a empresa é como se fosse um filho para um fundador, Sim, eu sei bem. né? E aquilo ali vai prosperar e vai seguir a vida. E quando você pensa em pedir investimento, ou vender a sua empresa, ou fazer parcerias, a gente pode constelar também antes de fazer isso. Pode, Porque aí a pode. gente vai organizar ela melhor para que isso seja tranquilo. Porque são decisões difíceis, Sim, né? são decisões difíceis, você tem vários tipos diferentes de capitais e às vezes é importante perceber se aquilo é algo que vai ser bom para o negócio, para a empresa, para o crescimento. A constelação vai trazer para a gente também se é o momento? Sim, dependendo da pergunta que se faça, sim. Tá. Né, de como ela como a gente leva o problema e como a gente formula, ele é muito importante para a gente ter as respostas corretas, né, adequadas. E uma coisa muito legal da constelação é que eu, pelo menos, quando eu constelo, eu chego achando que eu vou constelar isto. E acontece outra coisa. Então, assim, se você for constelar, já dou o recado. Expectativas, ansiedade, segura. Solta o controle. Solta o controle e deixa, porque é realmente uma viagem muito sua. Tem uma série na Netflix, é legal falar um pouco. Qual que é o nome dessa? Uma Nova Mulher? É Uma Nova Mulher. Porque se alguém tiver vontade de dar uma pesquisada, Uma Nova Mulher na Netflix, fazer propaganda da Netflix de graça. Uma Nova Mulher na Netflix, mas pro bem da vida, vamos fazer. Sim. Então assistam. E eu queria, assim, que vocês falassem algo que vocês quiserem deixar aí. De recado para quem está empreendendo, para quem tem... Principalmente, né, que a gente está falando da sua marca de cosméticos, quem quer criar a sua marca, seja para qual tamanho for a empresa, seja para quem for, o recado que vocês quiserem dar. Olha, Sheila, teve um momento que você falou que eu queria falar, mas aí a gente acabou mudando o rumo da conversa. Você falou sobre, Mari, né, dentro dessa área de cosméticos, eu trabalho muito com essa parte do cabelo. Isso. Né? E o cabelo... e você fez menção à questão do pensamento, né? Só que, na realidade, para mim, por exemplo, quando você falou, eu me conectei com a parte espiritual do cabelo. Total. Porque ela tá no chakra superior. Exato. Eu né? falei Ori porque referenciando, né, a exatamente. matriz africana. Então, com certeza, tem muita força e espiritualidade nesse trabalho, porque vocês mexem numa parte do corpo que é a parte superior. Né? Então, você imagina você poder manipular, criar produtos para essa parte do corpo, manipular no sentido de mexer com aquilo ali, né? Quer dizer, né? E é uma empresa. E serve a vida. E é uma criação. E é um filho. E está profundamente conectado, com certeza, a toda essa ancestralidade. Sim. Né? Você abriu comentando e contando para a gente um pouco, né, da história da tua família. Exato. Então, assim, eu sinto que tem muita força. Todo o negócio que está conectado com as suas origens,
ele tem muita força, Que lindo. né? Então eu desejo muito sucesso para Maqueda, Ai, obrigada. né? E que venha o novo, porque o sucesso ele é impermanente. E essa é a mensagem que eu quero deixar. O sucesso ele é impermanente. Uau. Então, uma vez que o sucesso se cumpre, ele pede algo novo. Opa. Então, que venha o novo com novos produtos. Nossa, é bonita, ela fala as coisas. Eu tenho um tempinho, eu tenho um delay pra eu poder raciocinar. Maravilhosa. E falar o que... Como eu gosto de falar, repete. Repete pra É anotar. nesse nível. Não, esse último, repete de novo. A última frasezinha que você Ai, falou. meu Deus, eu vou me lembrar Peraí, exatamente não, como é que foi que ela falou? Mas olha, o impermanente. sucesso é Sucesso impermanente. É, porque é assustador isso né, também, né? Porque você fala assim, eu vou atingir. Mas é sobre isso. É, porque a gente quer que o sucesso fique a vida toda, né? Não, a vida é movimento, gente. Sim. A vida é movimento, né? E o sucesso, ele é impermanente. Então, uma vez que ele se cumpra, que ele aconteça, a gente já vai e se move para o próximo passo. Perfeito. Então, que a Maqueda siga em direção ao novo, com novos produtos, com novas criações, com muito sucesso, servindo a vida. Recebo. E eu queria te dar de presente essa orquídea pra você. Linda, recebo, E agradecer recebo. muito por você ter vindo. Obrigada, querida. E Mozana, diga tudo, fale... Mozana, diga tudo, fale tudo. Eu estou pensando aqui o que é que eu acho que posso deixar como mensagem final. Eu me lembrei muito, de novo, de Ney Bispo, né? Que é um quilombola piauiense, enfim, que nos deixou ano passado e que tem uma sabedoria absurda, assim. E ele sempre nas frases, né? Uma das frases que ele fala muito é sobre a gente precisa aprender a voltar para casa. E aí eu acho que eu fiquei com essa mensagem, assim, né? Eu acho que criar uma marca é também sobre deixar uma marca. Uau. Né? Uau. É sobre deixar uma marca também no mundo, enfim. Então, eu acho que voltar para quem a gente é, olhar para a nossa história, valorizar os saberes que às vezes a gente acha, isso aqui é bobagem. Não é bobagem. Às vezes o que você sabe fazer com o pé nas costas, tem gente que sua para conseguir fazer. Então, valorizar os seus saberes, olhar para eles com carinho, generosamente. Reconhecer que aquilo é potência, eu acho que é uma forma da gente ir para o mundo, né? Para as marcas irem para o mundo de um lugar autêntico. Porque às vezes a gente quer ir para o mundo, quer ser diferente, mas às vezes é difícil bancar ser diferente, porque, mas ninguém é igual a mim. Exatamente. Mas aí é que está a beleza, né? Então, resgatar esse único e colocar esse único para o jogo, eu acho que é um ato de coragem, mas é com essa coragem que a gente avança, né? A gente não nasceu para ficar atracado. Não. Então, a Adorei. gente tem que Navio. avançar. Não é barco pra ficar lá, acho né? que é lindo. isso. Perfeito. Muito obrigada. Gente, muito olha, foi obrigada, sensacional. Muito obrigada. Foi o máximo que eu esperava, assim, foi mais do melhor, né? Queria agradecer a todos que assistiram. O podcast A Sua Marca de Cosméticos. Para quem quiser saber informações sobre a consultoria, entra aqui embaixo, tem as informações, entre em contato, né? Eu dou a consultoria para você particularmente. Também agora eu vou gravar os cursos para vocês poderem ter acesso mais rápido, mais fácil e acessível a todos. E deixem os arrobas de vocês. É verdade. Inclusive, dia 13 vai ter um grupo de constelação. Quem quiser tá convidado, tá? Amanhã vai estar sendo publicado as informações sobre a inscrição. É @M de Mariana, S-A Rei. R-E-Y no final. Perfeito. @MSARrei. Perfeito. E o meu arroba é eu.mozana. Acompanhem lá tudo que está rolando na Mandacaru, tudo que eu estou fazendo por aí com as marcas, com as pessoas. Está sendo bem legal. O meu arroba é @Sheila Maqueda. E também, quem quiser conhecer a Maqueda Cosméticos, é Maqueda Cosméticos BR. E o canal do YouTube aqui, que é só você clicar aqui e assistir. E muito obrigado mais uma vez. Foi lindo. Obrigada pela conexão, meninas, tá? Gratidão Obrigada, mesmo. gente, adorei. Foi lindo. Adorei, muito Obrigado. Obrigada. Arrasamos. Obrigada também, querida. Obrigada, viu, minha linda? Obrigada, amada.